Bom, tem mais um tópico na pauta aqui que é o tópico que causa, no fundo, causa a imprensa negativa, assim, sobre o maximalismo mais do que tudo, que é a toxicidade. E eu quero começar citando uma frase que pra mim eu acho que é muito importante, sei lá, tipo, eu não sei quem é o autor, eu não lembro de onde eu peguei, eu só lembro o sentido da ideia, então sei lá, é só um dessas maneiras de ver a toxicidade, que é a seguinte: a toxicidade é a celebração de uma das principais características do Bitcoin, que é a sua incensurabilidade. Ou seja, só existe a toxicidade no Bitcoin porque dá para ter, porque o Bitcoin é incensurado, ele é incensurável. Então, ela tem que ser celebrada como um sintoma que talvez incomode algumas pessoas, mas nada mais é do que um sintoma de uma causa raiz extremamente positiva e diferente do resto do mundo atualmente, assim. Então, sei lá, tem muitos outros pontos de vista que eu vou trazer ao longo da discussão sobre a toxicidade, mas eu queria começar com esse ponto de vista que sim, a toxicidade é realmente uma celebração do fato do Bitcoin ser incensurável. Então você tem o fuck you money para você poder falar o que você pensa, o que você quer, mesmo que isso desagrade a grande maioria das pessoas. E querendo ou não, defender liberdade de expressão não é defender só a liberdade de expressão que te agrada, né? Mas, sei lá, falando sobre toxicidade e já passando a bola para vocês também, e emendando numa pergunta que o Lorenzo deixou pra gente também, que é se a toxicidade ajuda ou atrapalha? Ou seja, vamos pensar na toxicidade, mas pensando também isso. Ajuda ou atrapalha e a quem? No fundo, eu acho que faz sentido pensar também. Posso começar? Pode, vai lá. Cara, falando sobre isso, eu lembrei quando você começou a frase ali, eu lembrei até de uma frase do Fernando Urris, que que ele dizia que, eu não lembro agora exatamente se ele falava relacionado ao maximalismo ou ao maximalismo tóxico ou à toxicidade, mas enfim, de dentro desse universo ele dizia que isso era mais fundamental para manter as ideias do Bitcoin imutáveis, assim, do que de fato querer atacar outras moedas, outras pessoas e tudo mais. Então eu acho assim que quando olha para, por exemplo, toxicidade dos maximalistas, eu vejo como isso, eu vejo mais como um cara que só quer defender de fato as ideias que são imutáveis do Bitcoin e como um mecanismo de defesa também, né? Pessoal, assim, como você até colocou aqui no texto, deixa eu só pegar aqui, é como um sistema imunológico, né? Então, a gente, por exemplo, assim, naturalmente falando, você, Leita, como alguém que estuda principalmente essa área, sabe existem animais que eles utilizam a toxicidade como meio de defesa dentro do reino animal ali e tudo mais. Então, eu não acho que isso é uma coisa ruim, a priori. Eu acho que é um mecanismo de defesa para você manter as ideias imutáveis e para você conseguir defender tudo aquilo ali que você acredita e não se deixar levar pelo encantamento da sereia, digamos assim, que são as outras altcoins e tudo mais que querem vender para você uma ideia de que elas são extremamente úteis. Agora, sobre a pergunta do Lorenzo aqui, quando ela ajuda e quando ela atrapalha, é, é uma linha tênue, assim, porque eu entendo muito nessa questão de usar a toxicidade como um mecanismo de defesa
e imutabilidade, mas propriamente dito para as ideias, e não como um ataque para outras pessoas. Então, eu acho que atrapalha quando você acaba ultrapassando a linha de utilizar aquilo para defender aquela ideia e passar a utilizar aquilo para ofender pessoalmente uma pessoa. Apesar de eu ser completamente favorável à liberdade de expressão e você ser a favor da liberdade de expressão também, quer dizer que você é a favor, você, tipo assim, não é contra, né? Não é que você é a favor, é só que você não é contra discursos de ódio, por exemplo. O discurso de ódio faz parte da liberdade de expressão, e às vezes você atacar alguém diretamente pode ser visto como um discurso de ódio por algumas pessoas. Mas se você é uma pessoa que defende a liberdade de expressão, então você defende ali o livre-arbítrio daquela pessoa falar e agir da maneira como ela quiser. Mas, obviamente, eu não acho legal esse ataque pessoal. E eu acho que isso, às vezes, atrapalha quem é muito novo, assim, porque o cara, às vezes, ele, ele acaba tendendo para um lado que para ele é mais amigável. Então, às vezes, ele vai defender aquele grupo ou aquela ideia, ou ser mais tendencioso para o lado X do que Y, porque o lado X foi mais amigável com ele e ele se sentiu mais confortável. E aí eu acho que atrapalha, às vezes, nessa parte de evangelização mesmo, assim, mas é uma red pill também, né, cara? Se o cara ele não tem capacidade para ouvir umas verdades assim, então realmente ele não tem nem que estar ali para começo de conversa. Eu penso um pouco assim dessa maneira. Mas eu sou muito mais do lado good vibes, assim. Eu não me considero, por exemplo, muito tóxica e tal. Eu acho que né, vai do jeito de cada um. Mas tem gente também que se dói por qualquer coisa, né? Então, às vezes, você simplesmente citar os fatos, a pessoa já acha que é um ataque pessoal ou uma opinião, e não é opinião, são fatos. Mas a minha opinião é essa, basicamente. Do meu lado, cara, é, eu acho que essa é uma questão difícil, obviamente, defender toxicidade de centenas de pessoas, né? Eu não sei o que acontece, né, na relação de cada bitcoinheiro tóxico com quem tá chamando ele de tóxico, eu não sei. Mas o que eu acho que acontece, que é válido, que eu vejo como algo positivo, é que muitas vezes as pessoas chamam de tóxico aquele bitcoinheiro que, quando vê um scammer, chama de scammer, entendeu? Eu acho isso totalmente positivo. Eu acho que quando a gente vê um altcoinheiro e a gente acha que o cara é scammer, eu acho que tem que falar que é scammer. E eu não vejo algo. Pode ser chamado de tóxico isso, mas eu acho que é uma tentativa de criar uma palavra em tese, usar uma palavra em tese pejorativa para descrever um comportamento que eu não acho pejorativo. Eu acho que se você vê um scammer, você tem que avisar a galera que ele é um scammer. Então, então acho que a comunidade também adotou esse, esse termo tóxico, mas em muitas vezes que somos acusados de ser tóxicos, eu não usaria essa palavra, eu usaria, não sei, sinceros, diretos, é, e, sei lá, honestos. E eu acho que tem outras situações também que os bitcoiners são chamados de tóxicos, que também acho que o pessoal tá tentando ser pejorativo de alguma maneira. Quando a gente vê algum no-coiner sendo hater do Bitcoin e vão lá os bitcoinheiros e enche o saco do cara, e acaba que tá só devolvendo na mesma moeda do hater, né? Ou quando, enfim, a gente vive nessa bolha que muita gente quer usar as palavras do Bitcoin, quer usar o Bitcoin, quer usar a palavra blockchain, quer usar a palavra descentralizada para vender golpe, e enfim,
a gente acaba sendo bem direto e honesto com as pessoas e acusando o scammer de ser scammer. Que mais? Enfim, eu acho que o bitcoinheiro tóxico nada mais é do que do que alguém que quando vê um scam, grita scam, e quando vê alguém falando o que não sabe de Bitcoin, deixa bem claro para a pessoa que ela não sabe o que ela está falando. Cara, agora a gente vai chamar isso de tóxico ou usar qualquer outra palavra pejorativa para descrever isso. Eu acho meio bizarro. Não concordo. Eu concordo 100% com você em tudo que você falou, cara. Tipo, no fundo, você falar a verdade deveria ser só uma descrição dos fatos. A questão é que o mundo tá tão acostumado a ser frouxo, a ser frágil, que as pessoas não aguentam mais verdades, elas preferem uma mentira confortável. Então, assim, se você descreve as coisas de uma maneira que não agrada a visão de mundo delas, elas se chateiam, assim, mas, tipo, na minha, pelo menos na minha percepção, no que eu acompanho, são raríssimas as vezes que os bitcoinheiros realmente perdem a linha, especialmente porque, assim, é o que nem você falou, dá pra ver a diferença entre um normie que tá engajando de boa fé e um no-coiner que tá engajando de má fé, assim. Dá pra ver quando o cara é tipo o pessoal da Suno tentando tirar sarro, só que na verdade só mostrando a ignorância, ou quando é um cara, sei lá, tipo, sei lá, por exemplo, o André Wolff, que participou, Wolff ele falou, né? É Wolff com um V, que participou de uma sessão temática que eu gravei. Tipo, o cara tá aprendendo, mas você vê que o maluco tá estudando, tá de boa fé, perguntas sinceras e ainda não entende direito porque precisa ser proof of work e não proof of stake. Mas tá tudo bem, você vê que a pergunta do cara é sincera, é um negócio de boa fé. E, sinceramente, essa questão da toxicidade eu vejo muito como um sistema imunológico mesmo, porque, assim, eu não conheço... O Coreia postou isso hoje ou ontem no Twitter, que eu não conheço uma comunidade que é mais aberta, tá mais pronta para ajudar as pessoas que estão engajando em boa fé do que a comunidade dos bitcoinheiros no Twitter. Tipo, ou no Discord mesmo. Você chega e faz qualquer pergunta, se tiver de boa fé, sei lá, beleza, pode ter falsos diagnósticos, mas em média dá pra sentir quem tá engajando em boa fé e quem não tá. E é isso, tipo, o pessoal diferencia e em boa fé a gente ajuda, e se a pessoa não tá de boa fé, os bitcoinheiros também gostam da cultura da internet, da cultura troll, da cultura meme, da cultura vamos tirar um sarro da pessoa. Então, se a pessoa é um Faria Limer falando merda, não tem problema nenhum você mandar um have fun stay pur. Por quê? Porque também, sei lá, todo mundo é humano, assim, né? Tipo, você quer dar uma risada também e às vezes a pessoa tá se oferecendo pra ser o alvo da risada. Aí acontece. Né? Né? Infelizmente o cara passou ali, escorregou na minha risada, eu não tive como. Tipo É, assim, o cara, sei lá, como você falou, né, se oferece, não tem como. O espírito de quinta série não deixa a gente não aproveitar essas oportunidades. é que é muita certeza com muita ignorância junto. Tipo, sei lá, não quero citar nome, mas o pessoal dessas researches aí, tipo, o pessoal afirma com uma certeza as coisas e você vê que eles não entendem nada do que eles estão falando e você pensa que eles têm muitos clientes e você vai vendo assim, é um negócio que, não sei, pega mal no mínimo, né? Não vou falar mais adjetivos, mas assim, porra, estuda antes de falar pelo menos, pega mal assim pra sua credibilidade. E a gente é os bitcoinheiros, ano após ano, ouvindo desinformação num tom de deboche, né? E isso também é foda. Tem uma hora que você, tipo, você não. Você pode ser educado com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, mas no quarto ano que você tá ouvindo deboche das mesmas pessoas que não sabem o que estão falando, uma hora você começa a criar meme, criar o Have Fun Staying Poor, né? Uma hora você começa a lidar com isso de uma maneira tão, tão ridícula, vamos dizer assim, quanto a opinião da outra pessoa desinformada, né? E Eu assim, acho.
Não, desculpa, vai lá, Madu. Não, eu ia colocar só um adendo assim nessa fala do João, porque eu acho que como muitos bitcoinheiros têm aquela ideia do Don't Trust Verify, né? Faça a sua própria pesquisa e tudo mais. Então, para gente, eu acredito que é o mais plausível a se fazer quando você não entende alguma coisa ou algo do tipo, é primeiro ir procurar alguma coisa sobre isso no Google. E vai vir diversas informações, assim, dá uma lida em alguma coisa e depois você pergunta para alguém que conhece mais do que você, ou então critica alguma coisa e, tipo, eu vi em tal lugar. Só que, porque meio que já tem esse espírito de explorador e você mesmo ir procurar primeiro com as suas próprias pernas. Só que a galera que muito critica é quem não fez nem isso. E eu acho que isso gera assim, um pouco de antipatia, porque tu olha e tu vê claramente que a pessoa não fez nem isso. Tipo, ela tá ali com o celular dela na mão, por exemplo, 24 horas por dia, e ela não se deu nem o trabalho de procurar uma simples coisa que em menos de segundos ela iria encontrar uma resposta, no mínimo um pouco mais decente do que a crítica dela para aquela pergunta ou aquilo que ela se propôs a falar. E eu acho que é isso que deixa muita gente irritada, é esse espírito de porco, assim, do cara simplesmente nem se dá o trabalho de fazer o mínimo e falar merda. É que querendo ou não, né, entender o Bitcoin é muito proof of work. E o pessoal que não entende, não entende porque a gente valoriza tanto esse proof of work. Eles têm as credenciais Fiat dele, eles estão acostumados a falar e o pessoal, nossa, que legal, olha que ele é um PhD, ele é um professor, nossa, ele deve saber. Aí ele chega para falar de um negócio que ele não entende tanto, e aí ele tá falando com um bando de pessoa que ele não acha que entende tanto também, porque são uns avatares aleatórios no Twitter. Mas é um pessoal que tem muito proof of work, estudou muito e simplesmente não se importa com esse tipo de argumento ad hominem, não se importa com credenciais Fiat, e se a pessoa falou qualquer coisa que está errada, os bitcoinheiros vão corrigir. E essas pessoas não estão acostumadas a serem corrigidas. Isso que é muito louco, assim, que é muito engraçado quando tem esse choque, assim. Então, tipo, rola toxicidade? No ponto de vista dessas pessoas, eles podem até achar que sim. No nosso ponto de vista, eles que estão engajando de uma fé quando eles simplesmente não pesquisam nada e saem falando como se eles fossem uma autoridade, como se a gente tivesse que ouvir eles. Então, assim, talvez isso realmente seja uma toxicidade que eles não esperavam, mas no ponto de vista maximalista faz sentido, porque eles estão realmente espalhando desinformação e prejudicando muitas pessoas que acreditam na opinião dessas pessoas e acreditam que eles são autoridades e que o comentário deles é embasado e que eles estudaram. Então, é isso, mesmo quando não é só o shitcoiner vendendo scam, que também rola pra caralho, mesmo quando é só o cara do sistema Fiat falando merda, pode sim acabar que um bitcoinheiro ou outro acaba sendo mais tóxico, mas é por conta disso, tipo, a pessoa vê sei lá, sente na pele a dor da outra pessoa e pensa, cara, você devia ser estudado, você devia estar falando um conselho decente, você tá, tipo, espalhando merda e fudendo as pessoas. E, tipo, querendo ou não, quando você descobre que o Bitcoin realmente é a salvação dessa roda dos ratos Fiat que vai roubando o seu valor armazenado pelo trabalho, vai roubando o seu poder de consumo, então você vai efetivamente tendo seu tempo roubado, é um negócio que é impossível você não levar nesse senso meio missionário, meio messiânico.